Oi, sou a professora Márcia Renata, eu sou bacharel em Física e mestre em Física pela Universidade de São Paulo. Eu faço doutorado em Radiologia, também sou docente de algumas instituições, sou professora também conteudista da EAD Plus, e eu vim aqui para vocês falar um pouco sobre espectroscopia por ressonância magnética. Então, dentro da ressonância magnética, a gente tem aplicações clínicas que a gente conhece bastante, mas muito relacionadas à imagem, Então, a gente vê muito imaginologia, por ressonância magnética, que é a ressonância magnética convencional que a gente está acostumado aí com relação à aplicação clínica. A espectroscopia, a gente não está tão habituado, não é tão comum ser feita, mas ela tem uma gama muito bacana de aplicação, principalmente no meio na saúde, aplicações para a saúde. Tem outras aplicações também, de espectroscopia a nível científico ou agropecuário, mas para a saúde tem uma aplicação muito bacana, muito bonita, e eu vim trazer isso, para vocês também, para a gente conhecer e dar uma olhada nisso aí. A espectroscopia por ressonância magnética, ela vai se utilizar dos mesmos princípios físicos da ressonância magnética por imagem. É basicamente a mesma coisa. O que vai diferir é a forma como os dados serão processados. Vou contar até que é um pouco mais fácil do que o processamento de dados feitos lá na imagem, tá? Então, o modo como esses dados são processados e o modo como esses dados são apresentados é mais fácil, tá? E é diferente. Então, ao invés de a gente apresentar imagens anatômicas, que a gente está acostumado, a gente vai visualizar gráficos. Então, são espectros. A gente tem picos metabólitos. Então, de acordo com os metabólitos que a gente, dos tecidos que existem nos nossos tecidos, a gente vai visualizar eles. Se eu tenho mais ou menos, isso vai variar. E esses metabólitos, eles apresentam diferentes radiofrequências, Eles precessionam com diferentes radiofrequências e diferentes intensidades. E dentro da espectroscopia, a gente também consegue visualizar diferentes núcleos, Da mesma forma que a gente tem na ressonância magnética por imagem, a gente também tem, é a mesma justificativa, abundância tecidual. Então, a gente tem muito hidrogênio, além dele ter as propriedades magnéticas essenciais, a gente tem muito hidrogênio no corpo humano. Então, faz sentido a gente fazer uma análise espectroscópica dele. Mas também a gente pode ter fósforo, carbono, sódio, existem outros núcleos que a gente também consegue obter sinal espectroscópico. Beleza? Para a gente conseguir adquirir um espectro de ressonância magnética, a gente precisa se atentar em algumas características desse espectro. O primeiro deles é o deslocamento químico, que a gente chama, tá? A gente já ouviu, na verdade, todo mundo já ouviu sobre esse deslocamento químico lá em ressonância magnética por imagem, Ele está presente tanto em artefatos, que a gente já estudou, como também em algumas, a gente usa desse artefato para construção de algumas técnicas de aquisição de imagem, em fase e fora de fase. Então, já ouvimos falar. Aqui a gente vai trabalhar com ele especificamente em espectros, tá? Então, o deslocamento químico é a diferença de frequência, tá? Que eu tenho, tendo uma molécula de referência. Então, eu tenho uma molécula de referência e ela vai ser o meu zero de frequência. Então, outras moléculas, o quão distante ela está dessa molécula de referência. Está muito distante? Está pouco distante? Então, é o deslocamento químico. Quão deslocada ela está em relação a essa molécula de referência, certo? E esse deslocamento químico é proporcional
a amplitude do campo magnético externo, B0, 1 Tesla e meio, 3 Tesla, 7 Tesla, certo? Então, a gente tem aí três parâmetros, né? Que é o meu ômega-m, que é a frequência de ressonância da molécula que eu estou estudando. Tem o ômega de referência, que é a frequência de ressonância da molécula de referência. E o dm, que é o valor do deslocamento químico em ppm. ppm é partes por milhão. Outro fator que a gente tem que levar em consideração na análise de um espectro é a interação spin-spin. Tá? Essa interação, né, entre núcleos atômicos de grupos vizinhos, então eu tenho em uma molécula, eu posso ter um carbono central ou um hidrogênio central, o que quer que seja, e eu tenho moléculas adjacentes, moléculas vizinhas, certo? Então, essa interação desse núcleo atômico com esses átomos vizinhos podem, né, se traduzir em decomposição desse pico. Então, um pico, né, eu teria um pico central, ele pode se decompor em picos mais complexos, ou em um dupleto, que são 2, ou em um tripleto, que são 3 picos, ou multipleto, que são 4 picos, certo? Então, a gente chama isso de acoplamento spin-spin. É a interação de um núcleo com os núcleos vizinhos, e essa interação pode fazer com que um pico se divida em picos menores, né? Ele se decomponha em outros picos, tornando o espectro um pouco mais complexo, tá? Então, a gente tem aí na imagem um exemplo, né, de um tripleto, depois eu tenho ali um exemplo de um multipleto, também abaixo eu tenho um exemplo de um tripleto e um exemplo de um multipleto também, certo? E a última característica que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de espectro, a gente chama de acoplamento J, tá? O acoplamento J é o espaço, né, o espaçamento entre esses picos, né, que a gente acabou de mencionar. Então, entre dois picos, né, entre um dupleto, ou entre um multipleto, ou entre um tripleto, né, eu tenho um espaço entre eles. Esse espaço entre eles, eles têm um valor de frequência fixo. E esse valor de frequência a gente chama de constante de acoplamento J, que independe da amplitude do campo magnético, tá? Então, quanto maior a constante de acoplamento J, mais espaçado esses picos estarão. E eu consigo visualizar, né? Consigo diferenciar mais facilmente. Se eles estão mais espaçados, consigo identificar isso aqui é um pico, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Se eles estão mais juntinhos, eles se misturam, né? Acabam se sobrepondo e aí eu não consigo diferenciar tão bem, tá? Então, o ideal é que eu consiga, nessa constante, seja grande o suficiente para eu conseguir identificar esses picos um a um, beleza? Então, tendo essas três características, a gente consegue obter um espectro, tá? Que a gente chama de espectro de ressonância magnética. Aqui a gente tem um exemplo de um espectro de ressonância magnética em que eu tenho dois eixos, né? Como tudo é um gráfico que nos retorna, né, de informação, é um gráfico. Então, no meu eixo Y, né, que é o eixo das ordenadas, eu tenho a amplitude de pico, certo? Que é intensidade de sinal, basicamente, amplitude de pico. Se eu tenho um valor alto, tenho uma intensidade alta, uma amplitude de pico alta. Se é valor baixo, quer dizer que eu quase não tenho sinal ali, amplitude de pico baixa. E no eixo das abscissas, que é o meu eixo X, é a posição
do meu metabólito de acordo com o deslocamento químico, tá? Em ppm. A gente pode dar ela tanto em frequência, em Hertz, ou em deslocamento químico em ppm. Normalmente, a origem, né, do eixo, que a gente chama frequência de ppm igual a 0, né, a gente usa o TMS, que é o tetrametilsilano. Ele é utilizado como a nossa molécula de referência na espectroscopia, certo? Então, normalmente ele é utilizado como o 0 ppm. E qual que é a graça do nosso espectro, né? A área de baixo do pico, né? Então eu consigo ver ali, eu tenho 3 picos que eu consigo visualizar melhor, né? Tem o NAA, que é o N-acetilaspartato, tem o CHO, que é a colina, e tem o CR, que é a creatinina. Então eu consigo visualizar esses 3. A área de baixo desses picos está diretamente relacionada, é diretamente proporcional à concentração de metabólitos. Então, quanto maior essa área, maior a concentração desse metabólito. Quanto menor, menor a concentração desse metabólito, certo? E a largura desse pico, né, quanto mais largo, é inversamente proporcional ao tempo de relaxação T2 estrela, tá? Aqui a gente tem um espectro representativo do tecido mamário para o próton de hidrogênio, tá? Então, ele foi adquirido aí com um tempo ao eco de 135 milissegundos, que é um tempo ao eco relativamente longo, em 3 locais diferentes. Então, ele foi designado em 3 locais distintos, tá? Por que a gente Por que eu estou mostrando isso para vocês, tá? O tecido mamário, ele é um tecido, né, a mama, ela tem diferentes densidades. Então, eu posso ter tecido adiposo, posso ter tecido glandular, e cada um desses tecidos, ele vai ter uma composição de metabólitos distinta, tá? Então, aqui eu tenho um tecido mamário saudável, mas ele tem, dependendo de onde eu posiciono o meu voxel, ele vai responder, a composição metabólica dele vai ser diferente, certo? Então, ali em A, eu estou focando mais em tecido adiposo. Então, eu tenho uma grande quantidade de gordura e uma baixa quantidade de água. A gente for ver ali entre 5 e 4 ppm, eu tenho o H2O, tenho uma baixa quantidade de água, certo? E já o meu pico de CH2N está bem elevado, certo? Então, quando eu pego unicamente gordura, eu vou ver uma grande quantidade, um pico de gordura bem elevado e o pico de água bem baixo, certo? Se eu pegar uma região que tem uma porção, né, um tanto de gordura e um tanto de tecido glandular, aí eu vou ver um pico de água também um pouco mais elevado e um pico de gordura relativamente alto, mas não tão alto quanto só tecido adiposo, certo? Tá. Então a gente tem que também conseguir diferenciar isso aí e saber o que esperar, certo? De cada um dos tecidos. Outro ponto importante é com relação ao posicionamento, certo? Porque a gente adquire uma imagem da mama e posiciona o voxel na região que eu quero adquirir. Eu tenho que garantir que a paciente não se mova de jeito nenhum, porque se eu posicionei o voxel em uma região, né, e ela acaba se movendo, né, mesmo que às vezes o voxel tem 3 por 3 centímetros, 4 por 4, né, um voxel relativamente grande, e a paciente acaba se mexendo, né, às vezes ela está em apneia e ela ressolta um pouco o ar ou inspira um pouco, vai ter uma alteração aí. Então, esse voxel vai se deslocar da onde eu tinha marcado. E aí pode ser que ele entre em outra região, que não é a região que eu queria. Então, pode dar alteração, tanto, né, falso positivo ou falso negativo. Então, a gente tem que contar muito com a colaboração do paciente nesse tipo de aquisição. Porque qualquer alteração no posicionamento pode
causar uma alteração no posicionamento desse voxel, porque eu posicionei ele aí, mas eu estou contando que o paciente vai ficar parado naquela posição. Se ele se mover, pode ser que ele já não esteja na posição em que eu marquei o meu voxel. E aí, a minha quantificação e a minha análise não vai ser da maneira esperada. Então, esse é um ponto a ficar esperto e ficar de olho. Então, é bom saber analisar e identificar cada um desses espectros e saber o que esperar também. Dentro da espectroscopia, né, a gente tem alguns requisitos, tanto de equipamento quanto de software, tá? O único requisito, né, um dos únicos requisitos que a gente tem é com relação ao campo magnético. O campo magnético ele tem que ser extremamente homogêneo, suficientemente forte, né, para conseguir a gente conseguir ter uma grande relação sinal-ruído, né, uma amplitude de pico grande com relação ao meu ruído, que o ruído é inerente, ele é inerente da máquina, ele é randômico, e homogêneo para eu conseguir distinguir os picos da ressonância, tá? Homogêneo por quê? Eu quero que a variação entre as frequências de precessão dos núcleos seja devido unicamente à interação, ao deslocamento químico. Não quero que seja por conta da inhomogeneidade de campo. Então, eu preciso garantir uma alta homogeneidade de campo. E a gente consegue isso com um campo muito homogêneo e fazendo shimming, né? Então, sempre garantir um bom shimming antes da aquisição. A gente utiliza dois métodos de aquisição aí que são mais famosos, que é o single voxel e o chemical shift imaging, tá? O single voxel, ele vai receber o espectro de apenas um único voxel, e o chemical shift imaging, ele vai pegar espectros, né, em uma projeção toda, ou uma dimensão, duas, ou em um volume. E eu preciso todo de um software para processamento ou pós-processamento de dados adaptado. Tem alguns famosos que são open source, né, o JMR e o I. A gente consegue fazer tanto pós-processamento de correção como quantificação de dados ao final. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir a qualidade do espectro. Antes de tudo, garantindo a homogeneidade de campo. Então, a gente sabe que o campo heterogêneo vai levar essa dispersão dos picos, tá? Da frequência de ressonância. Eles vão ficar mais dispersos, mais espalhados em meio a um ruído que existe, certo? Então, eu preciso aplicar o shimming na minha região de interesse para garantir a homogeneidade de campo naquela região. Preciso garantir, né, uma ótima relação sinal-ruído. Isso quer dizer que eu tenho que ter um alto sinal frente a um baixo ruído, certo? Se eu tiver um baixo sinal, pode ser que esse sinal se misture ao meu ruído e eu não consiga identificar, eu não consiga quantificar, certo? E aí eu posso ter ou falsos negativos ou falsos positivos. Não tenho nem sensibilidade e nem especificidade, certo? Então, garantir uma boa relação sinal-ruído é fundamental, tanto para a espectroscopia quanto lá para a imagem também, não tem como. E uma boa resolução espectral, né? A gente conseguir diferenciar os picos, diferenciar um pico do outro. Então, tem uma boa largura de pico para conseguir falar: aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, certo? E dentro, né, da espectroscopia, a gente tem algumas aplicações em alguns metabólitos que são bastante explorados. Como, por exemplo, aqui a gente está olhando para a espectroscopia do próton de hidrogênio e espectroscopia de cérebro em específico. Então, tem alguns metabólitos que são famosos aí, né? N-acetilaspartato, creatina, colina, mioinositol, glutamina, glutamato, né, o composto GABA, lactato
lipídios livres, tá? Tem algumas pesquisas, né, nível de pesquisa, que eu mesmo já fiz há algum tempo. A gente analisava compostos a esses metabólitos em pacientes aidéticos, que em alguns pacientes, ao final, né, do desenvolvimento da doença, da AIDS, os pacientes começam a desenvolver um certo tipo de demência, né, associado à AIDS. Então a gente queria correlacionar, ver se tinha alguma variação nesses metabólitos cerebrais com a AIDS. Isso foi um trabalho de iniciação científica que eu fiz faz um bom tempo. Tá? E aqui a gente tem um espectro representativo desses metabólitos cerebrais. A gente consegue ver aí em 2,2 ppm, a gente tem um pico grande aí do N-acetilaspartato, colina em 3,22, tenho creatinina em 3 e 3,9, mioinositol, glutamato, né, que é glutamato e glutamina, que é o meu GABA, lipídios em 0,9 e 1,3. Então esse é um espectro representativo dos metabólitos cerebrais. Também é comum na prática clínica a espectroscopia por ressonância magnética prostática. Então aqui a gente também tem um espectro, né, representativo da próstata, certo? Na próstata é comum a gente ter esse pico, né, de citrato alto. Então eu tenho um pico de citrato bem elevado, né, em torno de 2,6 ppm, um pico de creatina e colina não tão altos, certo? O que a gente tem que saber com relação, né, a metabólitos espectrais aí? Esse número de metabólitos, ele vai depender, né, metabólitos discerníveis, né, conseguir diferenciar os metabólitos, ele vai variar de acordo com o tempo ao eco. Então, quanto maior o tempo ao eco, mais metabólitos com tempo de relaxação transversal longo eu vou conseguir identificar. Com tempo ao eco curto, o espectro vai ficar muito confuso, eu tenho um maior número de pico ali, um sobre o outro, sobreposto, e aí eu não vou conseguir diferenciar e identificar. Então, o ideal é que eu utilize tempos ao eco maiores para eu conseguir identificar esses metabólitos, né, com tempos de relaxação T2 longos e tempos ao eco médios, para eu conseguir identificar uma maior quantidade de metabólitos que não tenham esse tempo de relaxação T2 longo, né? Mas não tão curtos, porque se eu usar tempo ao eco muito curto, vai ficar um bololô só e eu não vou conseguir ver nada. Não vou conseguir extrair nenhuma informação. E aqui a gente tem um resumo, né, dos principais metabólitos e as anormalidades que cada um deles está associada. Então, como exemplo aqui a gente tem a colina. A colina é um marcador de metabolismo de membrana, certo? Então, quando eu tenho um aumento na colina, normalmente ela está associada ou com tumores ou com desmielinização, né? Aquelas doenças desmielinisantes. Mioinositol também é um marcador glial, pode estar com aumento dela, né, do mioinositol, está associado com gliomas. GABA é um neurotransmissor, um marcador de neurotransmissor. Um aumento do GABA pode estar associado com encefalopatia hepática. Então a gente tem aí algumas correlações de patologias com esses metabólitos. Outro aqui que é bem interessante é lipídios livres. Lipídios livres, né, um aumento na quantidade de lipídios livres ou aparecimento de lipídios livres está associado com tumor necrótico.
A gente vai ver que isso aparece algumas vezes, tá? E aí, as técnicas que a gente tem para conseguir identificar isso aí, primeiramente a espectroscopia, né, single voxel, que a gente já mencionou, e dentro da single voxel a gente tem duas sequências de pulso, né, que é a STIM e a PRESS, tá? Single voxel, ela a desvantagem dela é que ela é limitada a um único voxel dentro de todo um volume, mas ela é uma sequência bem rápida, tá? Então, primeiramente, a gente tem que suprimir o sinal da água, a gente mata o sinal da água, vou selecionar o meu voxel de interesse e aí eu faço a aquisição do meu espectro, utilizando ou a sequência STIM ou a sequência PRESS. A sequência STIM, ela é composta por 3 pulsos de radiofrequência de 90 graus e ela é mais adaptada para aquisição que tem aquisição espectral com tempo ao eco curto. E a PRESS, ela tem um pulso de 90, seguido de 2 pulsos de 180, certo? Ela tem uma melhor relação sinal-ruído do que a STIM. E aí eu posso usar ela tanto com tempos ao eco curto ou tempos ao eco longo. Lembrando que a gente não usa aqui gradiente de codificação de frequência, porque a frequência aqui vai ser utilizada para eu construir o espectro. Eu não vou construir, né, posição, não quero construir posição. Então, não tem gradiente de codificação de frequência, tá? Aqui a gente tem uma imagem axial ponderada em T2 e tem uma normalidade aí na região tempo-parietal. A gente realizou uma single voxel na região de lesão e aí mostrou um pico, né, grande, um pico grande, né, e predominante de lipídio e lactato. Se a gente for lembrar, lipídio livre sugere necrose, certo? Então aí eu tenho uma região de necrose coagulativa. Também tem uma região aí de elevação de colina, certo? Colina está associado também na elevação de colina ou com tumor ou com doenças desmielizantes. A outra abordagem é a Chemical Shift Imaging, tá? Certo? Aqui a gente vai obter imagens metabólicas. Então, eu vou registrar dados espectroscópicos de um grupo de voxel. Na single voxel é um único voxel, aqui no Chemical Shift Imaging eu vou registrar dados espectroscópicos de um grupo, tá? Ou em fatias 2D ou em volume, né, tridimensional. Então eu vou ter basicamente a repetição de sequências ou STIM ou sequências PRESS, certo? Então eu vou adicionar a essas sequências codificação espacial da fase. Então eu tenho que adicionar essa codificação de fase, tá? Tanto o número quanto a direção da codificação de fase, que agora a gente precisa inserir, obviamente, ela vai depender do número de dimensão que a gente quer obter. Se vai ser fatia ou se vai ser volume. E aí, dependendo disso, a gente também vai aumentar o tempo de aquisição. A gente sabe que o tempo de aquisição é diretamente proporcional, né, tanto ao TR, quanto ao número de excitação, quanto ao número de codificação de fase. Então, se eu aumento o número de codificação de fase, eu aumento o tempo de aquisição. E, posteriormente a isso, obviamente, o processo, a gente tem que, né, passar esse sinal pelas transformadas de Fourier. Então, é uma transformada de Fourier para cada dimensão, certo? Mais uma transformada para análise espectral. Então, o que a gente vai obter são imagens paramétricas. A gente tem mapas metabólicos ou uma matriz de espectros, né, das regiões que vão ser estudadas. Aqui a gente tem alguns exemplos de espectroscopia, quando a gente utiliza ela também, né, para diferenciar lesões, tá?
Então, aqui eu tenho diferentes tipos de tumores, né, diferentes tipos de lesões. Muitas vezes, a análise histológica, ressonância magnética, tomografia, elas não são, né, conclusivas. Então, pode-se partir, né, para uma abordagem de análise de espectroscopia para conseguir identificar quais são os metabólitos, quais são as características desse tumor, e aí sim conseguir diferenciar as lesões. Por exemplo, aí na minha primeira imagem, né, eu tenho um glioma de alto grau, é um tumor cerebral infiltrante, tá? Em B, eu tenho metástase focal. Em C, eu tenho abscesso, tá? Então, a gente vê padrões espectrais que são bastante distintos entre si também. Depois da aquisição dos espectros, a gente tem o processamento do sinal, certo? Então, a gente tem que fazer, né, se for necessário, obviamente, fazer a correção de fase para obter somente a parte real do espectro. A gente sabe que o espectro, né, o sinal de ressonância é um sinal complexo. Então, ele tem a parte complexa, a parte real e a magnitude. Então, a gente faz a correção de fase para obter somente a parte real. Correção da linha de base, às vezes a minha linha de base está assim. Eu tenho que corrigir ela para ela voltar. Então, eu tenho que fazer correção da linha de base, quantificar, né, esses metabólitos, e aí, né, fazer uma quantificação efetiva em razão das concentrações, tá? E aí, depois, tanto comparar com o esperado, né, fazer uma quantificação relativa, e depois uma quantificação absoluta. E agora, o que a gente vai, né, tratar são efetivamente das aplicações clínicas, né? Na espectroscopia cerebral, a gente produz dados aí de diagnóstico normalmente para patologia tumoral. É basicamente o que se utiliza, né? Então, analisar picos, né, de colina de inositol, basicamente para identificação de gliomas, lipídios livres, lembra que está sempre associado com tumores necróticos, alanina para meningiomas, patologias inflamatórias desmielinisantes, doenças infecciosas, patologias metabólicas, epilepsia ou doenças degenerativas, tá? Aqui a gente tem um corte axial em que eu tenho um espectro normal e um espectro alterado, tá? No meu alterado, eu tenho um aumento de lactato, que me indica foco de epilepsia, tá? Também tem um decréscimo de N-acetil aspartato, certo? Então, essas duas características indicam foco de epilepsia, certo? Outra coisa que a gente tem aqui, eu tenho um decréscimo, né, nesse espectro, eu tenho um decréscimo de N-acetil aspartato e o aumento de mioinositol, que indica, né, foi feita uma espectroscopia na massa cinzenta aí no lobo parietal, indicando doença de Alzheimer por conta desse decréscimo de N-acetil aspartato e aumento no mioinositol. Então aqui a gente tem um exemplo de um espectro mamário a 4 Tesla. Foi colocado o voxel exatamente sobre a lesão e a gente tem um espectro, né? Tem uma alta concentração de lipídio, de água residual e ele foi, né, foi categorizado como um carcinoma ductal invasivo. E aqui a gente também tem, né, uma outra ou terceira aplicação, que é a espectroscopia de próstata. Então, eu tenho tanto uma porção, uma espectral ali normal, em que eu tenho uma alta concentração de citrato, né, em uma quantidade ok de colina, e na região em que
tá o carcinoma, né, tá as células tumorais, eu tive uma diminuição drástica da concentração de citrato e um aumento considerável da concentração de colina aí no lado canceroso. Então a gente consegue ver bem aí a diferença do espectro normal para o espectro patológico. E por último, a gente tem aqui um exemplo de espectro do carbono 13, né? Então aqui a gente já não está mais vendo o espectro do próton de hidrogênio, só para a gente ver que também dá para fazer, tá? Então eu tenho aqui imagem tanto de piruvato quanto de lactato, e aqui eu tenho o meu mapa metabólico, certo? Ele mostra a atividade metabólica aí do tumor. Então, quando eu tenho lactato, tenho na região posterior aí, eu tenho uma alta atividade metabólica na próstata. Isso é indicativo de um câncer altamente agressivo, certo? Então, a gente também consegue, né, para a gente mostrar que também é possível, apesar de a gente não ter uma grande quantidade de carbono 13 no nosso organismo, né, a gente também consegue fazer aquisição de imagens com outros núcleos que não sejam unicamente o próton de hidrogênio. Espero que tenham gostado, quis trazer um pouquinho para vocês sobre o que é a espectroscopia por ressonância magnética, quais são as aplicações, onde que a gente consegue utilizar, o que a gente consegue visualizar, que não é tão falado hoje em dia, apesar de ter as suas ramificações, as suas aplicações no meio clínico. É isso. Muito obrigada.